Alegria poder participar desse Conexões Solidárias. Eu, especialmente, sou muito grata porque a Escola Nabá em Florianópolis, onde eu fiz o meu curso de formação biográfica, então, durante 4 anos, eu fui muitas vezes a Florianópolis, então tenho meus amigos aí que são pais da escola, meus colegas, pessoas muito queridas. E, então é uma alegria, assim, eu fico emocionada mesmo de poder participar. E esse autor que nós vamos falar hoje, o János Korczak, é um educador, e a minha vida e a do Severino, nós estamos dentro da educação desde sempre. E o János Korczak também, Korczak, que a gente fala, viu, Adriana? Cada um fala de um jeito também, viu? Não tem problema. E aí, ele é um autor muito querido, ele atravessa a nossa história com os nossos trabalhos em educação, não só com o trabalho da educação assim, formal, mas também os trabalhos de educação informal, da nossa vivência com os nossos filhos. E a gente tem, nesses anos, também feito alguns livros, escritos, que o Renato, aí, o editor Passarinho, está até com um livro que acabou de sair nosso, o Voo dos que Ensinam e Aprendem, Escuta Poética. E, então, hoje, o nosso assunto é o János Korczak, que foi o autor, a pessoa que eu fiz a biografia no término do curso. Todo mundo, no curso de formação biográfica, ao final, escolhe uma pessoa para fazer a biografia e analisar, e a minha foi o János Korczak. Boa noite. Nós temos falado dele em muitos lugares, em muitos encontros entre educadores, e uma coisa que nos inquieta até hoje, depois de tantos anos, é que nos cursos de educação quase não se fala dele. É muito triste isso, né? Ele é uma referência do século XX em educação, não é só no Ocidente, é no mundo inteiro, e ele tem estado ausente de quase todos os currículos de pedagogia. Isso aí não pode continuar assim, de modo algum, pela importância dele. Nós vamos tentar trazer um pouco a contribuição para a questão da educação da infância e do jovem, e principalmente no Brasil. Eu preciso falar uma coisa que eu estava aqui pensando, eu estava olhando a tela e lendo os nomes. A gente estava olhando os nomes aqui, alguns são conhecidos, muitos outros estamos vendo pela primeira vez. Eu queria dizer para vocês que todos nós temos uma íntima relação com ele, com o János Korczak, ou Korczak. Vocês não imaginam como ele é próximo. Esse homem, 100 anos atrás, a Kátia vai falar mais da vida dele daqui a pouquinho, ele fez o primeiro manifesto dos direitos da criança. Foi a primeira vez que se produziu um texto reconhecendo os direitos da criança como sujeito humano. Foi pedido a ele por uma organização internacional, porque ele era um médico e um educador já muito conhecido. E esse homem fez o primeiro texto. Depois ele fez muitos outros textos sobre os direitos da criança e histórias para as crianças. Olha, uma coisa importantíssima. Tem um livrinho dele chamado, fazer isso a nossa abertura, né? O Direito da Criança ao Respeito. Esse livro está no mundo inteiro, ele é a base da filosofia do ECA no Brasil. Nós estamos comemorando 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A concepção dos direitos da criança, do adolescente, do jovem, está em János Korczak. Esse livrinho existe em português com esse nome, né? O Direito da Criança ao Respeito. E ele influenciou profundamente o pensamento no Brasil. Não só o pensamento das pessoas que trabalham com a infância, mas de um modo geral. Então, ele é muito próximo de nós. Ainda mais nesse ano dos 30 anos, né? É uma das questões, né, da vida brasileira nessas 3 décadas, depois da Constituição Cidadã de 88, acho que todo mundo se lembra disso, né? É a questão de entender a criança como
sujeito humano, sujeito de voz, de história, de direitos. Essa ideia, que é uma das matrizes do século XX, ela é inseparável do Korschak. Se a gente procurar, não é mesmo, em qualquer livro de história do pensamento do século XX, no Ocidente, né, ou história da educação, nós vamos encontrar lá Korschak e os direitos da criança, Korschak e como amar uma criança. E tem mais uma referência que vocês vão encontrar, se procurarem assim, em diferentes campos. Vão encontrar assim, Korschak e o orfanato, que ficou conhecido como a República das Crianças. É uma experiência assim muito impressionante, que está diretamente inspirando muitas e muitas e muitas escolas no Brasil e no mundo. Principalmente essas escolas que se procuram inovadoras, essas escolas que se procuram humanistas e inovadoras. Daqui a pouquinho vocês vão ver como que está profundamente tudo isso ligado a ele, ainda que não saiba, ainda que não tenha nome. Mas é importante dar nome, não é mesmo? É importante que tenha rosto. E essa ideia de direitos da criança e a ideia da criança participar como sujeito da vida, essa ideia tem vários rostos. Um deles é Janusz Korczak. Mas a Kátia escolheu um pedacinho para ler como epígrafe, não é mesmo? A gente sempre gosta de epígrafe, as pessoas amigas que estão aqui sabem que a gente gosta sempre de ler um pedacinho, né? Nós escolhemos duas pequenas epígrafes. Depois vamos mostrar os livros, né? Vamos mostrar um jornal lendário que ele fez com as crianças. Parece ficção, parece utopia, parece coisa que nunca vai existir. E faz quase 100 anos, né? Algumas das referências que nós vamos ler, já há mais de 100 anos. Vamos, então, para a primeira epígrafe? Bom, então vamos lá. No meu trabalho, quando eu comecei eu já conheci o Janusz Korczak, mas aí, com o meu trabalho, eu acabei estudando de forma mais sistemática a vida dele, tudo que ele fez. E aí eu encontrei coisas belíssimas dele e que me fez muito também ficar impressionada, impactada, quanta semelhança e complementariedade existe com a pedagogia Waldorf. Então, o Severino falou agora há pouco que o Korczak não está nos programas de pedagogia, e também o Steiner também não está nos programas de pedagogia, é muito raro encontrar. Então, os dois têm essa característica que eu acho importante falar. E a epígrafe primeira é: enquanto não dermos pão e um teto a todos os homens, como também a possibilidade de aperfeiçoar-se espiritualmente, não nos enganemos a este respeito. Não merecemos o nome de sociedade humana. Dá para ver bem a filosofia humanista dele, né? A concepção humanista. Vocês viram? Enquanto não dermos pão e teto a todas as pessoas, não podemos ser chamados de sociedade humana. Isso é bem o pensamento dele, né? Uhum. E é assim que ele vai pensar também a criança, né? A educação da criança, os cuidados com a criança, a participação da criança como dimensão da vida humana. O outro pedacinho que nós escolhemos, esse eu gosto muito, pedi para a Kátia até, né, para ser o pedacinho que eu iria ler. Esse aqui um dia, uma aluna que me trouxe num trabalho. Esse foi uma surpresa, foi um inesperado. Ela pôs como epígrafe de um trabalho. Esse a gente não tinha colocado em vários, né, em vários conjuntos nossos a gente não tinha colocado. Diz assim: a criança é sempre um recomeço da humanidade, uma nova partida rumo ao infinito. Já começa muito bonito, né? Estou vendo aqui o Renato Passarinho, da editora Passarinho, toda voltada para as crianças. Estou imaginando o impacto dessas palavras nele e nas outras pessoas que estão aqui. A criança é sempre um recomeço da humanidade, uma nova partida rumo ao infinito. Uma parcela do espírito humano que poderá ser canal de uma nova mensagem ou nascedouro de um novo tempo para todos os seres humanos. Isso é Korczak, a filosofia dele, a concepção filosófica e de mundo dele,
referida diretamente às crianças. Agora, como a Kátia ama a história dele, e como o pensamento é sempre inseparável da história vivida, ela vai contar um pouquinho, né, da biografia dele, como a Kátia disse, que foi o seu trabalho, né, ao final do curso de aconselhamento biográfico, que é fundamentado na antroposofia, né? Então, eu vou tentar ser breve nas considerações aqui, tentar falar de forma geral da vida dele, porque o Korczak, ele começa a vida dele como médico, né, em termos profissionais. Ele vai fazer Vocês estão mutados. Kátia, o seu microfone fechou. Não sei se... Abriu, obrigada. Agora que eu entendi, alguém falou, vocês estão mutados. Não, deixa eu falar. Quando eu fui fazer o trabalho, que eu comecei a ler o livro Diário do Gueto, uma coisa assim espantosa aconteceu. Ele vai fazendo o seu diário falando em setênios. Ele conta por setênios o seu diário. Então, para mim, foi muito interessante. Então, em cada setênio dele, ele faz uma síntese daquele setênio. Então, nesse... Só mais uma breve consideração. Acho importante você lembrar para quem está aqui e não tem familiaridade com a antroposofia, que essa é uma referência que está presente, uma matriz interpretativa da antroposofia, né? Isso. A vida humana nos setênios. A partir de 7 em 7 anos, gente. Então, a gente acaba falando setênio. Bom, então, nesses primeiros 7 anos dele, acontece uma coisa muito, muito forte na vida dele, e ele diz o seguinte: morre um canário, e ele fala, eu quis colocar uma cruz no túmulo. Ele foi enterrar o canário. E a empregada disse que não, porque era um pássaro, portanto, bem inferior ao homem. Chorá-lo era um pecado. Mas o que o filho do zelador disse para ele, né, para o Korczak, que foi muito pior, que o canário era judeu. E eu também, ele fala. Eu era um judeu e ele polonês e católico. Ele estará um dia no paraíso. Quanto a mim, com a condição de nunca pronunciar palavras feias e levar-lhe docilmente açúcar furtado em casa, poderei entrar, após minha morte, em alguma coisa que não é propriamente o inferno, mas onde, de toda forma, é muito escuro. E eu tive medo do escuro. Então, essa cena dele querer enterrar o canário, colocar cruz, marcou assim a vida dele por conta dessa questão de religião. E aí depois vão ter vários eventos, né, relacionados a isso. E é importante já falar, então, todo mundo já percebeu, né? Ele era polonês e era de família judia, não é mesmo? Uhum. Ele não tinha uma prática cotidiana religiosa judaica, mas sempre continuou com a sua visão de religiosidade baseada no judaísmo. E vai sofrer imensamente por isso. E, inclusive, o orfanato que ele cria e dirige, que é a referência dele na história da educação do século XX, é basicamente de crianças judias órfãs. E também a tragédia que acontecerá com eles, quando os alemães invadem a Polônia, se dá exatamente por ele ser um médico educador judeu com crianças, em grande parte, né, de famílias. Ele acolhia todas, né? Mas a maioria acolhia todas, crianças, as crianças de rua seriam, né? Mas em grande parte eram crianças também judias. Isso. E ele, aos 13 anos, ele começa a escrever um diário, e aí ele percebe quanto que ele já gosta de escrever. E aos 15 anos ele diz que ele é tomado de uma fúria de leitura, e o mundo desapareceu dos seus olhos, só os livros existiam para ele. E
Aos 18 anos, a morte do pai dele também é um marco na vida dele, porque ele sai da casa e vai morar com trabalhadores poloneses na época. Então, eu estou só falando dos eventos mais importantes, porque quando ele se forma médico, ele começa a trabalhar em hospitais e começa a observar as crianças. E depois ele vai dar aula nas faculdades de medicina, e aí ele começa também a falar para os alunos deles, para eles observarem como uma criança reage a um grito, a uma ação, assim, vamos dizer, do adulto agressiva, como isso altera o coração, o pulmão da criança. As batidas do coração. Então, inclusive no filme, tem um filme chamado As 200 Crianças, do Dr. Korczak, que é um longa-metragem maravilhoso. Eles colocam, né, o Vadja, que é o diretor, coloca essa cena dele na faculdade de medicina, ensinando os médicos. É importante datar, vamos datar isso que a Kátia está falando, comecinho do século XX, do século passado. Ele se forma médico logo no começo do século XX. 1901. Não é mesmo? 1901. 1901, ele está formado médico e já tem essa preocupação de falar para todo mundo e, inclusive, para os seus alunos, para que observassem as crianças. E já fica inconformado com a indiferença e com a agressividade com que as crianças eram tratadas tantas vezes. E ele, quando se forma médico, ele não se conforma só de ficar aí, então ele vai estudar, vai para Paris, vai para a Alemanha, estuda, se aprofunda, né, se aprimora em pediatria e psiquiatria infantil, trabalha em hospitais em Berlim. Ele começa a ter uma atividade muito intensa como médico, mas sempre ele diz que desde a faculdade, quando ele olhava, quando ele ia para a aula de anatomia, ele ficava impressionadíssimo com os corpos das crianças. Então, ele não conseguia participar tanto da aula, porque a preocupação dele era olhar para os corpinhos das crianças. E ele continua, então, já como médico atuante, ele já começa a escrever vários livros, livros infantis, como o Severino falou, e só que ele, como médico, ele acaba participando tanto da Primeira Guerra, convocado a participar da Primeira Guerra como médico, e depois da Guerra Rússia-Polônia, né, Severino? Rússia-Polônia. E é incrível porque, mesmo na guerra, ele escreve, ele fica mandando artigos de jornais sobre a própria guerra e também artigos de sociologia, artigos sobre educação, e ele não para. Ao mesmo tempo que ele está lá atuando como médico, ele continua escrevendo. Tem uma coisa muito importante nesse momento. Eu estou fazendo só o papel de coadjuvante, né? Não, assim, com algumas coisas, né? Nesse momento, começo do século XX, 1906, um jornal muito conhecido, muito grande na Polônia, convida o Korczak para fazer uma sessão dedicada às crianças. Ele já está formado médico há 5 para 6 anos e já está voltado para a questão da infância. E ele tem uma ideia admirável, que hoje, tantos anos depois, continua sendo assim, inusitada. Ele cria uma revista chamada Pequena Revista. Imaginem, as crianças é que faziam tudo. Toda a revista era escrita, organizada e dirigida pelas crianças. Ele coordenava, né? Ele era só o coordenador. Ele Agora, vocês imaginam? Isso foi para a Polônia inteira, chegou a ter dezenas e dezenas de milhares de exemplares. A gente não consegue imaginar isso, né? Vocês conseguem imaginar uma revista hoje feita por crianças que chegasse assim ao país inteiro? Isso é Janusz Korczak, né? Ele já médico, mas cada vez mais voltado para a questão da infância, das crianças, da educação das crianças, de como amar uma criança. Isso vai se acentuando cada vez mais na história de vida dele, né? E uma coisa que para ele assim foi um marco também,
que ele fala que a partir daí ele começou realmente a conhecer as crianças. Foi quando ele começou a trabalhar em colônia de férias com as crianças. Então ele estava ali o dia inteiro, dormia com as crianças. No filme também aparece uma cena super bonita, né, Severino, de colônia de férias, dele nas colônias de férias. Então ele falou que nesse momento ele passa a realmente conhecer as crianças. E aí ele participa sempre de muitas colônias de férias, porque ele começou a gostar demais disso. Bom, então, tem, né, ele passa pela Primeira Guerra, ele faz isso que o Severino falou, esses jornais que acabam, uma revista jornal, né, que acaba tendo mais de 100 mil exemplares, que rodava pela Polônia. Eles tinham jovens e adolescentes em todos lugares da Polônia que eram como se fossem contratados, correspondentes, e eles tinham um salarinho, eles já ganhavam um dinheirinho fazendo isso também, pela arrecadação, tudo era deles. E, ao mesmo tempo, ele mantinha um programa de rádio com imensa audiência na Polônia inteira, sobre as crianças. Isso foi mais, mais para o final da vida, né? Assim, final da vida não. Por volta dos 50 e poucos anos. Ele passa a ter essa rádio e ele fica muito conhecido. Ele era chamado de o velho doutor, porque no programa desse programa de rádio, ele respondia pais, educadores, as próprias crianças que mandavam perguntas para ele. Então, esse programa de rádio ajudou muito também ele ficar muito conhecido, não só na Polônia, como em vários lugares, em vários outros países do mundo passaram a conhecer o Korczak. Ele viajou muito, né, para vários lugares, porque ele, quando ele pensou, ele começou a trabalhar num orfanato e depois ele pensa que seria importante construir um orfanato, porque todos os lugares que ele ia, tanto na Polônia como fora da Polônia, ele não sentia que aquele lugar, aquela arquitetura tinha relação com uma vida saudável para as crianças. Então ele viaja em busca de achar um lugar que fosse o que ele gostaria de construir. Ele não acha. E ele acaba, ele mesmo, junto com os amigos arquitetos, ele acaba fazendo a planta de um orfanato, e aí ele consegue um terreno, porque os judeus ricos da época, eles contribuíam muito para ajudar os orfanatos, já que já existiam, e como o Korczak acaba ficando bem conhecido, eles também começaram a ajudar. E ele, então, planeja esse orfanato, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que ele faz. E ele diz assim, que o prédio, né, desse orfanato foi construído com acompanhamento pessoal dele, do Korczak, e ele queria que fosse uma casa clara, espaçosa, e ela foi construída com 30 metros de recuo da frente, para que tivesse bastante árvores, bastante natureza, que ele achava que era imprescindível para as crianças, e no pavimento superior teriam os banheiros, a cozinha, o aquecimento, o vestuário, e no térreo teria a parte da secretaria, biblioteca, sala de estudos, uma sala de costura e uma enorme sala de recreação refeitório. E também teria uma enfermaria e um gabinete de consultas, né, porque ele também atendia as crianças lá, ele e a Stefan, que é uma companheira dele, né, de orfanato lá, uma educadora. E durante um ano, ele e a Stefan deixaram de receber seus salários para poder conseguir terminar a parte do orfanato que eles não conseguiram com o dinheiro que eles arrecadaram. E aí iniciou esse primeiro orfanato com 85 crianças, que foi o primeiro grupo, porque no final vão estar com 200 crianças. Bom, eu acho que principalmente era isso da vida dele, porque eu acho importante falar a concepção dele de educação para a gente, né, Severino? O final da história você vai contar depois? É melhor contar depois. O final da história é uma das páginas mais intensas da humanidade na área de educação e na área das relações humanas do século passado. Tem uma frase dele muito linda que ele diz assim: dar às crianças a possibilidade de um desenvolvimento harmonioso
de todas as suas faculdades espirituais, libertar a totalidade das forças latentes que elas possuem, educá-las no amor do bem, do belo e da liberdade. Dá para perceber por que ele tem participação intensa na educação, né? Na história da educação e da pedagogia. Embora o orfanato não fosse em si mesmo uma escola, mas era um lugar de educação, né? De experiências assim primordiais de educação da infância e de adolescentes e jovens, né? Então, quando ele concebe esse orfanato dessa forma, ele acredita na importância da participação de todas as crianças. E ele recebia, às vezes ele tinha um grupo de crianças, que nem essas crianças que começaram, essas 85 crianças. Elas começaram, tinham as regras do orfanato, todas estavam ali e tal. De repente, chegava uma criança nova, que eles tinham que integrar nesse orfanato. E aí ele conta que acontecia muitas coisas, porque uma criança nova que chega, que veio da rua, ou ela sente falta dos pais, tem vários problemas aquela criança. E aí, para conseguir integrá-la, era todo um processo de novo, grande. Então, era muito difícil. E aos poucos, eles foram percebendo o que era importante para conseguir fazer com que essa república das crianças funcionasse de forma cada vez melhor, mais harmoniosa. Então, eles têm alguns, como é que a gente falaria, Severo? Algumas regras e algumas condições para que o orfanato funcionasse bem. Então, eu vou mostrar agora um pouquinho para vocês. Quer falar, Severo? O que é admirável é que essas regras, essas condições foram elaboradas junto com as crianças. As crianças foram sujeito ativo na elaboração das regras do orfanato. Isso é admirável. Vamos pensar, né? Principalmente há tanto tempo, né? Quantos anos atrás? As crianças organizaram junto com ele as dimensões, as categorias organizadoras do orfanato. E vocês vão ver agora quanto disso está nas escolas que até hoje se apresentam como escolas de vanguarda, de futuro, escolas alternativas. Vejam como é que era. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá bom, Adriana? Vou ver se eu aprendi direitinho. Perfeito. Perfeito? Bom, agora eu tenho que... Peraí. Bom, isso é uma foto dele com 15 anos, né? Parece pequeno, mas é 15 anos. Aí ele sempre em contato com as crianças e a juventude. Crianças de rua, as né? crianças de rua, e os jovens que tornavam sempre seus amigos. Ele ficava andando, às vezes, para conversar com essas crianças e jovens na rua. Aqui é o orfanato, gente. Tá? Esse aqui foi o que ele planejado e construído por ele, né? Bom, agora, aqui tem, então, os itens, né? Então, tem a arquitetura do prédio, né? Que ele bolou essa arquitetura. Aí tinha lá o quadro de avisos, porque ele falou que era impossível fazer todas as coisas do dia se ele não tivesse esse quadro de avisos, porque as crianças chegavam no começo e perguntavam, o que eu tenho que fazer? Então, ele organizou junto com as crianças esse quadro de aviso. Então, todo mundo que queria saber qualquer coisa tinha que ir para o quadro de avisos. E as crianças é que organizavam o quadro de avisos. Quadro de avisos. Cada dia, eram as crianças com os educadores ali, né? E aí tinha alguns que não sabiam ler. E aí falaram, mas eu não sei ler. Então, encontre um colega que sabe ler que vai te ajudar. Então, entendeu? Aí os educadores podiam também fazer as outras coisas, porque senão eles iam ficar toda hora tendo que responder tudo das crianças. E eles tinham essa caixa de cartas, que era também, ele diz assim, que o quadro de avisos era uma coisa mais imediata. Precisava saber de alguma coisa, vai para o quadro de avisos. E as cartas era alguma coisa que eles podiam ter um tempo para responder.
no caso, quando eram coisas diretamente para os educadores. Então, a carta, eles falavam, isso é da caixa de cartas, então você tem que escrever uma carta. E aí eles tinham um tempo para poder, toda noite, ele ia lá na caixa de cartas, ele e a Stephanie liam, e os outros educadores que trabalhavam lá. Pouquinha gente, Pouquinha né? gente, eram Importante falar. sempre 3, 4 4 pessoas, para depois uma base de 200 crianças. E aí, essas cartas ele pegava e lia toda noite para poder responder. Depois tinha essa estante canto biblioteca, que tinha de tudo lá, não era só livros, eram os cadernos das crianças, uma série de coisas. Essa vitrine de objetos, eram objetos que tinham na casa e objetos que as crianças achavam, ficava tudo nessa vitrine aí, para saber de quem que era, quem que gostaria de pegar, troca, eles trocavam coisas através dessa vitrine. E tinha uma lojinha que tinha cadernos, lápis, toda a parte assim de escola, borracha, e mais umas outras coisinhas que as crianças gostavam, algumas balinhas. E essa loja, por exemplo, se eles precisassem de um caderno, tinha um caderno lá que a pessoa que estava responsável, a criança, anotava. Então, se ele perdesse muitos lápis, ali estava anotado, olha, esse já é o seu 4º lápis da semana. Então, eu tinha que avisar que ele não podia mais ficar perdendo, porque outras pessoas que não estavam perdendo e precisavam de lápis iam ter. Então, tinha um controle assim, ele não castigava nada, mas tinha esse aviso, né? E uma outra coisa muito legal, que é essa vassoura escova, é que ele dizia que, para ele, todas as coisas de uma casa eram importantes. Então, que normalmente eles, na época, falavam, não, o livro é mais importante. Não, não é. A vassoura é tão importante quanto o livro, o martelo, a máquina de costurar, máquina de costura, tudo que se refere a trabalhos manuais eram tão importantes quanto o trabalho intelectual. Então, ele disse que a vassoura, essas coisas, tinham um lugar especial e bem à frente, não era atrás de uma porta, que normalmente as pessoas escondem as vassouras, os rodos. Ele falava que não, que a vassoura e o balde tinham um lugar de honra na casa. Então, para mostrar a valorização desse trabalho também. Esse comitê de tutela era uma coisa muito interessante, que eu vejo que tem uma coisa parecida nas escolas Waldorf, que é quando uma criança maior cuida de uma criança menor. Então, se uma criança menor precisava contar alguma coisa, ela escrevia um bilhete ou uma carta para quem era o seu tutor, que era uma criança maior. E aí, eles ficavam se correspondendo e o maior tentava resolver a questão daquele menorzinho. Só quando não tinha jeito, que tinha alguma coisa, eles falavam com o adulto. Mas, em geral, entre eles resolviam as coisinhas através desse comitê de tutela. Depois tinham as reuniões de debate, que eram reuniões em que as crianças conversavam sobre toda a organização do orfanato, junto com os educadores. Tinha o jornal se expressavam livremente. Muito importante isso. É no lugar de livre expressão das crianças. Vocês estão vendo por que se chama a República das Crianças, né? Na história da pedagogia. E aí o jornal, que a gente já falou um pouquinho, eu vou mostrar daqui a pouco e a tribuna de arbitragem, que era o lugar onde eles, quando acontecia algo que eles acreditavam que era alguma coisa mais grave ali entre eles, ia lá e tem todo nesse livro aqui. Cadê o Como Amar uma Criança? É muito interessante que a Kátia vai falar agora, né? Tá aqui comigo. A Kátia vai falar. Neste livro aqui tem todo como funcionava o orfanato na segunda parte do livro. E aí essa tribuna de arbitragem, eles tinham várias regras, eles tinham 100 artigos? Mais de 100 Mais artigos. De 100. Elaborados junto com as crianças. Eram as leis, vamos dizer assim, né? Eram as leis do orfanato que as crianças fizeram. E é muito bonito porque, você vai falar, né? Pode falar. A maioria absoluta não era para punir, era para perdoar os erros. Muito bonito isso. Uma pequena margem das leis, bem pequenininha, era de punição. E, mesmo assim, uma única vez na história do orfanato, né? Imagine, com mais de 200 crianças vindas da rua, uma única vez
foi aplicada a pena máxima, que era uma só, que era não permanecer mais no orfanato. Na verdade, eu me lembrei. Sabe quantos artigos crianças... Não, é que são 100, só que depois fica 200, É, 300, 400. São né? 800. São 800 tópicos. Imagine, criança exagera um pouco, né? Adolescente também, né? Imagina, uma tábua de regras com 800 referências. Quase todas de perdão. É muito bonito isso. E, ó, só para vocês terem uma ideia, o artigo 70 aqui, o tribunal perdoa uma criança, né? Porque ele já foi punido. De alguma forma já aconteceu alguma coisa que ele foi punido. Isso no artigo 70. Então, todos os anteriores, tudo perdoa, perdoa, perdoa. É muito bonito. Eu gostaria de que a Kátia lesse o hino que as crianças fizeram junto com ele. O hino do orfanato. É uma peça muito bela, né? Vejam o que é uma educação humanista, em que a criança é sujeito humano. Olha, o hino da República. Branco e marrom, negro e amarelo, misture as cores umas com as outras. Somos todos irmãs e irmãos, de um só pai e uma só mãe. E Deus criou a todos nós. O mundo inteiro é nossa pátria. Somos todos irmãs e irmãos. É isso que precisamos compreender. É difícil imaginar isso, não? Vocês viram? O mundo inteiro é nossa pátria. Somos todos irmãs e irmãos. É isso que precisamos compreender. Já havia essa ideia de pertencimento da humanidade à Terra inteira. Vocês viram? Uma espécie de cidadania planetária. É muito bonita essa ideia, né? Isso aí pertence à mais profunda tradição humanista da nossa cultura. Valorizar a dignidade e a beleza das vidas humanas. E a liberdade. O homem formado humanamente, ele é livre e, ao mesmo tempo, irmão de todos os outros seres humanos. Essa ideia é matriz do pensamento humanista, né? Podemos ler mais uns aqui pedacinhos? Tem só o jornal. Eu tirei foto do jornal, que é um amigo nosso muito querido, André Gravatá, uma pessoa muito especial. Ele foi até a Polônia, ele e a esposa, e eles trouxeram para nós, eles sabiam, né, do nosso gosto pelo Korczak, eles visitaram lá, e aí trouxeram para a gente um jornal. Alguns números do jornal. Para a gente. A pequena revista, né? A pequena revista. Aqui tem uma fala dele que é maravilhosa. A minha vida foi difícil, mas interessante. Uma vida assim pedi a Deus na juventude. Rezei nas profundezas da minha alma. Deus, dá-me uma vida difícil, mas de belos e elevados propósitos. Nossa, eu fico muito alterada. Agora, ele no final da vida, última imagem dele, né? Sinto que estão acumulando-se em mim forças desconhecidas, que radiam luz, e a luz me iluminará até a última respiração de minha vida. Vamos todos nos lembrar, a Polônia foi invadida pela Alemanha de Hitler, e eles foram arrancados do orfanato, foram jogados no gueto de Varsóvia, num prédio meio em ruínas. A sobrevivência diária, a alimentação de cada dia passou a ser uma grande aventura, um desafio desesperador. Eles tinham que, a cada dia, conseguir o alimento para permanecer vivo para o dia seguinte. Isso foi assim, crescentemente, até 1942. E aí, não sei se a Kátia vai falar agora isso. Vai falar agora? Porque nós temos umas frases dele, uns pensamentos muito belos para ler para vocês. Você quer falar agora, o final? Do teatro? De 1942? Vamos lá, gente. Quando ele percebeu que não ia ter mais jeito, né, que as crianças... Nossa, eu não vou conseguir falar. Vocês compreendem que, imagine um orfanato de crianças quase totalmente judias, na Polônia invadida, no gueto de Varsóvia. Qual seria o destino de toda aquela comunidade? Ele percebeu rapidamente
que os alemães nazistas, na verdade, eles iriam exterminar todo mundo. E é muito importante lembrar que o Korschak era tão conhecido, tão reconhecido como pensador, como médico, como escritor, como educador de crianças, que os nazistas fizeram a proposta para ele dele sair livre e deixar as crianças que seriam mandadas para a câmara de gás. E ele se recusou. Ele disse que sairia livre se ele pudesse levar as 200 crianças. Acho importante lembrar também que o movimento de resistência fez algumas propostas de saída para ele, mas era impossível levar todas as crianças e ele se recusou. Ele ficou com as crianças. É muito importante isso, né? É importante demais saber disso. É por isso que a figura dele se torna uma figura legendária na educação do século XX, né? E na educação humanista, né? E na capacidade de viver as ideias inteiramente. Viver as ideias. Não é só morrer por elas, é viver dia a dia, na história cotidiana, os seus ideais. Ele fala aqui, né? É mais fácil morrer por uma ideia, mais difícil viver por uma ideia, dia atrás de dia, ano atrás ano. Mas, gente, deixa eu ver se eu consigo falar aqui. No final da vida dele, né? Que ele percebia que eles iam ser mortos. E como no orfanato eles tinham muito trabalho com arte, com cultura, com teatro, as crianças amavam fazer teatro, ele então propõe, ele pega uma peça do Tagore, chamada O Correio, que é a história de um menino doente que é proibido de sair do quarto, sendo que a morte vem libertá-lo da doença e da agonia. Ele pega essa peça e começa a ensaiar com as crianças essa peça, para que as crianças pudessem vivenciar isso. E aí, essa peça, ele encena, é um sucesso, né? As crianças encenam essa peça. E quando termina o espetáculo, uma senhora, que é presidente, ela dá a volta, porque esse teatro foi feito num lugar, assim, muito ruim que eles estavam, né? Porque eles tinham sido, né? Eles estavam fora, lá, estavam no gueto. E aí ela declara que havia pouco lugar ali pouco lugar limpo ali, mas que o genial Korschak provou mais uma vez que era capaz de fazer milagres, mesmo num buraco de ratos. Era um prédio praticamente em ruínas, onde ele estava com as crianças. E para nós entendermos a capacidade de bondade dele, eu vou pedir para a Kátia para eu ler a última página do diário. É um outro livro importante, né? Ela já mostrou como amar uma criança, né? Eu falei no comecinho o direito da criança ao respeito. E aqui, esse é o diário do Goethe. Ele foi escrevendo, ele sempre escrevia diário. A última página do diário. Deixa eu só ler esse daqui um pouco antes desse. Tá bom? Lógico. Que eu acho importante isso aqui, gente. Ele diz o seguinte, olha, porque muitas pessoas falavam para ele o que era melhor, ser médico, ser educador, e ele diz, sou devedor à medicina da técnica de exame e da disciplina do pensamento científico. Graças a ela, aprendi a associar pacientemente os detalhes esparsos e os sintomas contraditórios em um quadro lógico, o do diagnóstico. Sendo educador, posso observar igualmente os sintomas como o sorriso, o riso, o rubor nas faces, o choro, o bocejo, os gritos de alegria, os suspiros, como o choro com lágrimas, com soluços e quase sem lágrimas. Como médico e como educador, não conheço coisas sem importância. Muito pelo contrário, examino com cuidado o que poderia parecer fortuito e sem valor. Eu sabia que a Kátia precisava ler isso, que ela gosta muito. Preciso contar uma coisa para vocês nesse final de encontro, antes ainda da última página. A gente pode deixar para daqui a pouquinho. Nós temos levado o Korschak para todos os lugares que a gente pode. E a Kátia escolheu algumas perguntas que as crianças faziam e que ele anotava nos diários. Nós pusemos isso nesse nosso livro, né? A Poética da Infância, da editora Passarinho. E vou pedir para a Kátia ler. Tem algumas perguntas admiráveis aqui.
perguntas que as crianças fizeram lá no orfanato 100 anos atrás, 90 anos atrás, e que as crianças fazem hoje e que fazem em qualquer lugar da Terra. Criança pensa por perguntas, por histórias, por sentimentos, não é mesmo? Por imagens. Tem algumas perguntas aqui que a Cátia escolheu que são admiráveis. Queria que vocês ouvissem algumas das perguntas que nós pusemos no livro A Poética da Infância. Onde eu estava antes de nascer? Sobre o que falam as formigas? Será que Deus reza? Por que chamar alguém de cachorro é um insulto? Por que as abelhas têm uma rainha e não um rei? Ele morreu? Vocês estão vendo? É uma experiência filosófica, né? De indagar o mundo, de questionar a vida. É um pensamento vivíssimo aí das crianças. Na verdade, é da criança humana, né? As crianças da Terra inteira são assim, né? Tem muitas aqui. Eu vou pedir para ler uma. Tem uma que Severina adora aqui. Eu fiquei assim, sem voz, quando ela me mostrou isso daí, né? Por que as lágrimas e o mar são salgados? Imagine. Como que a criança pensa isso, não? Ela faz essa associação, essa semelhança súbita entre as lágrimas e o mar. Por que as lágrimas e o mar são salgados? Tem uma que eu gosto muito. A criança diz assim: papai disse que anjos não existem. Mas como é possível? Pois eu vi um com os meus próprios olhos. Eu queria também pedir para a Cátia ler um pedacinho muito sábio sobre a criança. Entender esse pedacinho é entender a empatia, a irmandade da criança em relação a todas as formas de vida. Esse pedacinho é magistral, nós temos colocado como epígrafe de muitos encontros, temos colocado nos livros, né? É muito belo esse pedacinho. O clarividente espírito democrático da criança não conhece hierarquias. Ela sofre por igual diante do suor derramado do operário, da fome de um companheiro, da miséria de um cavalo de carga, do suplício de uma galinha degolada. O cachorro e o pássaro são seus iguais, a borboleta e a flor suas amigas, a pedra e a conchinha revelam-se suas irmãs. É das mais belas observações sobre a infância que nós temos em todo o repertório aqui do pensamento ocidental. E eu queria ler a última página do Diário do Gueto. Vocês vão ver assim que ele é um homem de ação e de ideias, e que ele é um homem assim de uma bondade dessas que a gente pensa que não existem. Muito importante falar isso. Nós precisamos saber desses exemplos vivos de bondade humana. Num homem sem ilusões. Ele não tinha nenhuma ilusão. E as condições lá do orfanato e da ocupação da Polônia e do extermínio que ele sabia a que eles estavam condenados, não deixariam que ele tivesse ilusões. Veja, ele diz assim, você quer ler? Não, pode ler, pode ler. Última página do Diário do Gueto. Rego as flores. A minha careca na janela. Que alvo bom! O soldado tem um fuzil. O soldado que está observando o orfanato. Por que ele fica assim, me olhando tranquilamente? Não recebeu ordem para atirar em mim. Talvez ele fosse um professor numa aldeia, ou um tabelião, ou um varredor de rua em Leipzig, ou um garçom na colônia. O que será que ele faria se eu fizesse para ele um pequeno sinal com a cabeça ou um gesto amigável com a minha mão? Será que ele nem sabe tudo o que está se passando? Talvez ele tenha chegado ontem, de muito longe. Vocês viram? Ele dirige a última página para esse soldado que espiava de longe. Não há ódio dele aos invasores. É difícil acreditar. Apesar de toda a barbárie, ele não odeia o invasor. Ele tenta considerar o invasor também como um sujeito humano que muitas vezes nem tem noção do que está acontecendo. Como é verdade, né? Muitos não sabiam o que estava acontecendo. No dia seguinte foram levados Korczak e as 200 crianças para o campo
de extermínio. O filme é muito bonito, a Kátia falou, né? As 200 crianças do Dr. Korshak. E hoje já há muitos livros, muitos artigos sobre ele. Há monumentos para ele em muitos lugares. Ele é uma referência que nós precisaríamos conhecer. Por isso que nós ficamos assim, pedindo para as faculdades de educação que façam justiça à história da educação no século XX, fazendo referência a ele. Ainda mais no Brasil, já que ele nos inspirou no que tem de melhor no Estatuto da Criança e do Adolescente, e na consideração das crianças como pequenos sujeitos humanos. Informação. Se as pessoas estão perguntando... O tempo acaba, nossa. As conversas continuam, não é mesmo? As conversas não têm mesmo nem começo nem fim. 1878, 1942. Janusz Korczak. 64 anos ele viveu. 64 anos. De uma intensidade, de uma fecundidade muito raras. Dezenas e dezenas de livros para as crianças. Uma referência. E para mais uma alegria da Kátia, ela descobriu imensas semelhanças e complementaridades com o pensamento da pedagogia Waldorf. Cada descoberta era uma alegria, não é mesmo? Era um entusiasmo, né? Gente, é isso. Não sei como é que está o tempo aí, Adriana, as perguntas, não deu para... Então, Kátia, o tempo, vocês que nos dizem, né? Foi uma satisfação incrível ouvi-los. Tem alguns comentários aqui, não chegou nenhuma pergunta específica, mas tem alguns comentários aqui, muita gente emocionada, eu também fiquei emocionada. Alguém falou, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu achei tão bonito, acho que foi a Jerusa, ela escreveu que até os trechos tristes de histórias ficam belos na voz de vocês, com muita profundidade e poesia. Eu senti isso também, eu não os conheço, não os conhecia, né? E fiquei realmente muito emocionada com a sensibilidade de vocês, a voz doce, a doçura que vocês passaram toda essa bela história, né? Então, eu agradeço muito, e se alguém quiser mandar alguma pergunta ou se quiser fazer alguma pergunta, agora a gente pode, né, permitir que abram os microfones e fazer diretamente alguma pergunta para vocês. Muita gente agradecendo, muita gente muito emocionado aqui também. A gente eu pensei de mostrar também um livro são 2 livros que a gente ama, né? Que, aliás, todos dele, mas esse aqui é muito interessante, mostrou né? de novo, né? Como Amar uma Criança. Esse é o principal que a gente indicaria. E depois tem esse Quando Eu Voltar a Ser Criança, que é muito interessante porque ele se coloca, ele é adulto e volta a ser criança, e aí, como criança, ele observa o professor, o adulto, e ele, como professor, ele fala que nunca mais ele vai fazer as coisas que ele fazia, porque ele como criança, ele percebeu que eles faziam muitas coisas erradas, vamos dizer, com as crianças. Vocês entenderam? É uma história, né? Ele volta a ser criança, mas mantém a consciência de adulto. E esse daqui é o que deu origem ao ECA, olha. O direito da criança ao respeito. Essa é a base filosófica dos direitos da criança no Ocidente inteiro, em toda a cultura ocidental. Agradecer também para vocês, as palavras amigas. Você não estou vendo se tem Obrigado. perguntas. Até esses dias. Tem alguém que está querendo falar, Adriana, ou não? Deixa eu ver aqui, acho que não. Tá. Acho que não. Eu vou, então, pedir licença para encerrar, então, novamente com agradecimento a vocês. E eu vou passar a agenda dos nossos próximos encontros. Segue o convite para vocês nos acompanharem também. Tem muitas palestras já do Conexões Solidárias no YouTube também. É só procurar lá no YouTube Conexões Solidárias.
As palestras todas ficam gravadas, então quem quiser buscar e assistir as que já aconteceram, né? E deixa eu ver se eu consigo aqui passar novamente aqui, só para a gente passar a nossa agenda do que ainda está por vir. Enquanto isso, o pessoal for se inspirando, ainda abrimos mais um pouquinho para ver se alguém se anima a fazer uma pergunta. Semana que vem, a gente tem um encontro no dia 8, Pedagogia Waldorf e Questões da Atualidade, com o professor José. E no dia 18 de setembro, Nova Medicina Germânica, Saúde e Autoconhecimento, com a Andrea Meirelles. Mas a gente já tem a agenda toda de setembro preenchida, já primeira semana de outubro também, então tem sempre um encontro por semana, vocês estão todos muito convidados. E eu gostaria só de terminar lembrando das outras iniciativas também da escola. Então, além do Conexões Solidárias, os pais e a comunidade da Escola Anabá estão promovendo o Fios e Papos. Dá para procurar Fios e Papos lá no Instagram, uma iniciativa das famílias do Jardim. Então, tem muitas manualidades bonitas sendo produzidas e oferecidas pelo Instagram. Tem o brechó do 8º ano, que está acontecendo também, com um monte de roupa bonita sendo oferecida. O 11º ano tem uma rifa que está acontecendo também. Tem o Eu Quero Leilão também pelo Instagram, já foi oferecido lá um leilão de geladeira, um violino, agora eu acho que está rodando o de um relógio, então tem um monte de produto bacana também. Ali no Quintal da Ilha, para quem mora aqui em Florianópolis, perto do bairro Itacorubi, tem também um sebo de livros, dá para passar ali, adquirir alguns livros, e todas essas iniciativas geram, então, recurso que são destinados para a nossa escola, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos que vieram, reforçar que contribuição espontânea pode ser feita por depósito bancário na conta da escola, do Banco do Brasil, ou aqui pelo QR Code aqui do PicPay. E eu acho que é isso, né? Os meus recadinhos eram esses. A noite foi muito bonita, muito, muito sensível, com essa história realmente muito emocionante. Fiquei eu com vontade de fazer a leitura aí de algumas dessas obras do Korczak. Meu Deus. Só não aprendi a pronunciar direito, mas não faz mal. É importante. Isso é importante. A gente agradece de novo. Um abraço grande para todos. Estou vendo minha amiga linda ali, a Maristela. Lezinha. Um abraço. Foi muito bom, viu, gente? Pena que, assim, tinha que demorar umas 4 horas só para falar do corte. Tá bom? Boa noite. Obrigada. Suas amigas, Luciana, todo mundo. Luciana. Tchau. Até mais, gente. André. Boa noite. Até mais. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.